Bom dia, irmãos, queridos amigos, em Cristo Jesus. Estamos de volta e mais uma vez um objetivo sublime de buscarmos a Deus juntos, estudarmos a sua palavra e recebermos de Deus as orientações necessárias para que nós possamos ter um dia de paz, um dia vivido na presença de Deus, e esse é o objetivo dessa devocional. Eu tenho sido indagado durante esse período de pandemia a respeito se seria essa pandemia um dos sinais dos tempos, né, que a Bíblia fala sobre aqueles sinais que estariam nos últimos dias, né, no tempo do fim, acontecendo para avisar o povo a respeito do breve retorno de Jesus Cristo, né? A gente não pode pegar um item isolado da história e afirmar que seria isso ou aquilo, porque, na verdade, a história ela é contada a partir de um conjunto de eventos, de acontecimentos. Entretanto, nós podemos afirmar que qualquer fato que aconteça hoje ou em qualquer outro momento da história que tenha como objetivo, né, afirmar ou alertar o povo de Deus a respeito da vontade de Deus para tomada de decisões, para mudança de vida, para um novo concerto. Então nós sempre veremos isso como um sinal, ainda que não seja um sinal do fim dos tempos, mas é importante que a gente veja isso como um sinal. Vamos ver no livro de Apocalipse, no capítulo 6, quando fala sobre a abertura dos selos, né? E lá o texto fala sobre o sinal dos tempos. À medida que os selos fossem sendo abertos, significava que mais um sinal estava sendo dado e que mais perto estaríamos do retorno de Jesus Cristo, né? Então, quando começa a abrir os selos e chega no versículo 3, versículo 5 e 6, eu vou pegar apenas a abertura do terceiro selo para você refletir, né? Diz lá que abrindo o terceiro selo, veio um cavalo preto que estava montado sobre ele, tinha nas mãos uma balança e vendia uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e para que não danificasse o azeite. Então nós vemos ali essa passagem falando sobre um sinal, né? E o que significa esse sinal, como interpretar esse sinal. E para mim é muito claro, a Bíblia se autoexplica, né? Nós vemos na Bíblia, por exemplo, primeira coisa, quanto é que vale 1 denário? Denário era o salário que um homem recebia depois de um dia de trabalho. A gente vê isso em Mateus, no capítulo 20, né? Capítulo 20, Jesus falando de um homem que passou na praça, viu pessoas ociosas, perguntou por que não estavam trabalhando e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. E lá eles foram, e mais tarde ele passou lá de novo, mais pessoas ociosas, mandou que fossem trabalhar. E mais tarde ainda, quase terminando o dia, passou lá e mandou que os homens fossem trabalhar e pagaria o preço justo. Quando chegou no final do dia, ele foi pagar, e diz o texto que ele deu 1 denário para cada trabalhador. Aqueles que trabalharam o dia inteiro reclamaram: o Senhor está sendo injusto conosco, porque nós trabalhamos mais do que esse, estamos recebendo a mesma coisa. Ele disse: não, quanto foi que eu combinei com vocês? 1 denário. Então, se eu estou pagando 1 denário, não estou sendo injusto com vocês. Eu apenas posso fazer do meu dinheiro o que eu bem quiser. Muito bem, o objetivo do texto é mostrar que 1 denário equivalia ao salário de um dia, né, de um dia trabalhado. Bom, então vamos ver quanto é que vale uma medida de trigo, tá? Uma medida de trigo por 1 denário. 1 denário é o salário de um dia de trabalho. Uma medida de trigo é o que vale, vamos lá em Gênesis capítulo 18, quando Abraão recebe 3 visitantes, né, 3 anjos, pede Sara que preparasse 3 medidas de trigo e fizesse pães para aqueles visitantes. Então, que nós entendemos isso com muita clareza, que para cada visitante uma medida. Então, uma medida de trigo, na linguagem bíblica, equivale ao alimento necessário por um dia de viagem, né? Então, chegaram lá, final do dia, prepara 3 medidas de trigo para esses 3 homens, faça pães para eles. Então, tudo bem. E o que o texto lá de Apocalipse quer dizer? Quer dizer que quando uma pessoa trabalhasse, o seu salário desse para apenas
o seu alimento, né, custear as suas despesas alimentícias. Então isso significa que estaríamos prestes à volta de Jesus Cristo. Então, para mim, com muita clareza. Então, se um denário é o salário de um dia de trabalho e uma medida de trigo é o equivalente para alimentar um homem depois de um dia de jornada, então Jesus, nesse texto de Apocalipse, está dizendo que no final dos tempos o salário das pessoas dariam só para a sua alimentação. Estamos vivendo esses tempos? Estamos, sim, com certeza. Especialmente nessa pandemia, isso para nós fica mais claro. Cada vez mais a escassez, cada vez mais falta de alimento e cada vez menos dinheiro, menos salário, até que o governo vai estar tendo que tomar medidas extremas para socorrer os brasileiros nesse tempo. Então, este cavalo já está rondando sobre as nossas cabeças. Você não precisa ficar esperando um cavalo passar voando aí, uma pessoa, uma balança na mão. Esse texto está se cumprindo, né? Com certeza, nós estamos vivendo esse sinal. O que importa mesmo para você e para mim é o que significa um sinal, né? O sinal é um aviso, é um vestígio, é uma prova, é um aceno, né? É um alerta para que as pessoas se orientem. Então, quando Jesus está dando esse sinal, e a pandemia pode ser um desses sinais, está dizendo, vocês devem estar preparados, porque a minha volta está prestes a acontecer. E a pergunta que eu faço, você está preparado? Você estaria preparado para a volta de Jesus Cristo? Então, nós temos aí acontecendo, né, dentro das nossas casas, no nosso país, no mundo, esse sinal mostrando que a volta de Jesus Cristo está breve. Portanto, prepare-se para a volta do Senhor. Esteja atento, porque esse sinal está acontecendo mais uma vez, nos alertando e nos preparando para a volta de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confesse a Ele os seus pecados e creia que Ele ressuscitou entre os mortos para dar a você a vida eterna. Este é o grande sinal de Deus na nossa direção. Que Deus possa abençoar você e esteja preparada para a volta do seu Jesus. Assim, o sinal terá valido a pena. Que Deus abençoe e tenha um bom dia.